Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davidson, sou professor de matemática e durante esse semestre eu serei professor das turmas dos primeiros anos A, B e C manhã, E, F e G da tarde, tá bom? E a proposta dessa semana, né, é uma aula de recuperação para aqueles alunos que ficaram de recuperação, né, e aqueles que não ficaram, poder melhorar a sua nota, né, aumentar a sua nota, tá bom? O assunto dessa recuperação vai ser envolvendo função afim, né? Por que esse assunto? Porque é o assunto mais importante aí que vocês estudaram no primeiro semestre, tá bom? E a ideia dessa aula é eu resolver algumas questões de função afim, já que vocês já estudaram, né? E aí, à medida que eu for resolvendo essas questões, eu vou relembrando os conceitos aí estudados por vocês aí no primeiro período, tá? Então, uma função afim é uma função do tipo f de x igual a x mais b, onde esse a ele tem que ser um número diferente de zero, ele não pode ser zero, tá? Então, de forma geral, é isso. E aí, a primeira questão pede para calcular o valor da função quando x é igual a 1. Por que quando x é igual a 1? Como 1 está dentro do parêntese, né? Sempre quem vem dentro do parêntese é o x. Então, esse 1 aqui, ele é o valor do x. Certo? Então, o que é que eu vou fazer para me calcular o valor de f de 1? Eu vou, na minha função, aonde tem x, eu vou trocar por 1. Certo? Então, troquei o x por 1, 3 vezes 1, tá? Dá 3, menos 7. Como esse 3 é positivo, e aí os números possuem sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior número, né? Lá do ensino fundamental a gente aprendeu isso aí. Então, fazendo a subtração, 7 menos 3 dá 4. Quem é o maior número é o 7, então eu vou repetir o sinal de menos. Então, significa que, quando x é 1, a minha função possui valor menos 4. Tá? No item B, x vale menos 2. Qual o valor da função quando x vale menos 2? Então, novamente, ó, no lugar do x, eu vou trocar por menos 2. Então, fica assim. Fazendo a multiplicação, né? Aqui eu tenho positivo, 3 positivo, então eu tenho mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Repete o menos 7. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 7 mais 6 é 13. Então, significa que f de menos 2 é igual a menos 13, tá? Então, quando x é menos 2, a minha função vale menos 13. Na segunda questão é o contrário. Ele dá o valor da função e ele pede para a gente calcular o x, tá? Na primeira, não. Ele dava o x e pedia para a gente calcular o valor da função. Agora, ele já está dando o valor da função, tá? Então, como a função é menos 3x mais 2, então eu tenho que f de x é menos 3x mais 2. E esse menos 3x mais 2, que é o f de x, vale 11. Então, basta eu igualar aí e resolver essa equação do primeiro grau. Tá? Resolvendo a equação do primeiro grau, eu tenho que passar esse mais 2 para o outro lado da igualdade, né? Então, fica menos 3x igual a 11. Lembrando que esse mais 2, como eu estou passando ele para o outro lado, ele vai inverter o sinal, ele vai negativo. Então, fica menos 3x igual a 11 menos 2, 9. E aí, esse menos 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? Esse 9 ele é positivo, então, ó, mais com menos é menos. 9 dividido por 3 dá 3. Então, x é igual a menos 3, tá? Então, o que é que significa? Que se você pegar o x e trocar por menos 3, você vai encontrar 11 como resultado, certo? No item B, f de x, que é menos 3x mais 2, vale quanto? Vale menos 12. Então, ó, peguei o meu f de x, isso aqui é minúsculo, tá? Perdão. Então, peguei o meu f de x, que é menos 3x mais 2, igualei igual a menos 12. Então, resolvendo a equação novamente, pego mais 2 e passo para o outro lado. Então, fica menos 3x igual a menos 12, menos
2. Por que menos 2? Porque sempre que a gente muda o número de membro, esse número inverte sinal, tá? Então, fica menos 3x igual, sinais iguais, repete sinal e soma. De novo, números possuem sinais diferentes, né? A gente repete sinal do maior e subtrai. Quando os números possuem sinais iguais, a gente repete sinal e soma, tá? E aí, esse menos 3, ele vai passar dividindo aqui. Menos 14 dividido por menos 3. Como menos com menos é mais, então eu posso escrever assim, tá? Então, x vale 14 terços. Novamente, o que é que isso significa? Que se eu pegar o x e trocar por 14 terços, eu vou ter como resultado menos 12, tá bom? Próxima questão, determinar os zeros ou as raízes das funções. Vocês devem ter visto, né, com o professor anterior, que determinar o zero ou a raiz, que é a mesma coisa, exerce essas duas nomenclaturas aí, é fazer com que o f de x seja igual a zero. Então, quando é que isso aqui vai dar zero? Quando é que isso aqui vai dar zero, tá? Será que se eu trocar o x aqui por 1, isso aqui dá zero? Se o x for 2, isso aqui dá zero, tá? Então, existe um valor, existe uma raiz, que quando eu substituo o x aqui por esse número, né, por essa raiz, vai dar igual a zero. Então, basta eu resolver a equação. Pego o menos 8, passa para o outro lado. Então, fica 4x igual. Esse menos 8 vai para o outro lado, mais 8 vai positivo. O 4 que está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 8 dividido por 4 dá 2. Então, o 2, ele é raiz da função, tá? Perdoe a letra aí que eu estou querendo ganhar tempo. Então, quando eu troco x por 2, a minha função vai dar zero, tá? No item B, qual é a raiz dessa função? É 8x mais 10 igual a zero. Eu vou pegar esse mais 10, vou passar para o outro lado. Fica 8x igual a menos 10, né? Já que ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. E o 8 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí eu posso simplificar todo mundo por 2, tá? Já que os dois são pares. Então, fica menos 5 sobre 4. Esse aqui é a raiz da minha função 8x mais 10. Então, se eu trocar o meu x por esse valor, essa função dá igual a zero, tá bom? A quarta questão é para construir o gráfico dessa função aí. Então, eu tenho g de x igual a x menos 3. Esse g de x, né, quando eu tenho a minha função f de x igual a x mais b, esse f de x, ele é o y, certo? Ele é o y também. A gente pode dizer que o f de x é igual ao y, a mesma coisa, certo? Então, para me construir o gráfico, eu tenho o eixo x e o eixo y, né? Então, eu vou pegar os pontos. Eu vou começar quando o x for 0. Quando o x for 0, quanto que vale o y? Ó, se eu pegar o x e trocar por 0, vai ficar nada aqui, né? Então, sobra o menos 3. Então, isso significa que o par ordenado 0 e menos 3, acredito que vocês tenham visto o par ordenado também, o par ordenado 0 e menos 3, o primeiro número é o x e o segundo é o y, tá? Então, o primeiro número é o número que ele vai estar no eixo horizontal, que é o eixo x, e o segundo é o número que ele vai estar no eixo vertical, tá? Então, o par ordenado 0 e menos 3 significa que o x é 0 e o y é menos 3. Tá? Então, seria mais ou menos aqui esse ponto, primeiro ponto. E quando o x é 1, o que é que acontece? Quando o x é 1, y aqui vai dar 1 menos 3. Troca o x por 1. 1 menos 3 dá menos 2. Por quê? Porque esse 1 é positivo, então a gente subtrai e repete o sinal do maior. Ou seja, o par ordenado é 1 e menos 2. Então, quando x é 1, y é menos 2. Então, esse seria o ponto aqui. Próximo ponto, quando x é 2. Quando x é 2, y é 2 e
2 menos 3, né? Basta pegar o x e trocar por 2. Então, fica 2 menos 3, isso aqui me dá como resultado menos 1. Logo, o par ordenado é 2 e menos 1. Então, quando o x é 2, y é menos 1. Então, nós já temos 3 pontos aí, tá? O terceiro ponto, ó, o que é que vai acontecer? Quando o x for igual a 3, y é 3 menos 3, porque eu estou trocando o x por 3. Isso aqui dá 0. Então, quando o x for 3, y é 0. Então, quando o x é 3, y está no eixo 0 aqui, no ponto 0. Tá? Então, a reta vai passar nesses pontos aí. Ó. Esse seria mais ou menos o gráfico da função g de x igual a x menos 3. E aí, uma coisa interessante é o seguinte, o professor deve ter falado para vocês que quando a ele é um número maior que 0, o gráfico ele é crescente, a reta cresce, tá? Por isso que ela está crescendo, ó, porque o a aqui é 1. Quando não tem nada, o a é 1, tá? E o b é menos 3. Quando o a é menor que 0, é um número negativo, a função decresce, então ela vai decrescendo, vai descendo, né? Podemos dizer assim. Isso é em relação a. E o b, o que é que quer dizer o b? O b quer dizer aonde a reta vai cortar o eixo y. Se o eixo y, se o b é menos 3, então o eixo y, a reta vai cortar o eixo y no ponto menos 3. Tá? Então, por isso que a reta passou aqui, ó, no menos 3, porque o b é menos 3. Digamos que a função fosse x igual, desculpa, que a função fosse y igual a x mais 2. Então, a função, a reta ia passar no ponto 2 aqui, ó. Em algum ponto no ponto 2 aqui, tá? E a raiz, que a gente estudou a raiz aqui, né? O que quer dizer essa raiz? Essa raiz, se a gente faz a raiz aqui, se a gente faz g de x igual a 0, a gente encontrar que x menos 3 tem que ser igual a 0. Para isso aqui ser igual a 0, x tem que ser 3. Ou seja, x é a raiz da equação, tá? O que quer dizer a raiz da equação? É onde a reta corta o eixo x, tá? O b é onde a reta corta o eixo y. E a raiz é onde a reta corta o eixo x, tá? Então, por isso que a reta passou aqui no 3, que é exatamente a raiz da equação, tá? Então, graficamente, a raiz representa isso aí. Então, gente, estou deixando aqui meus contatos, tá? Meu WhatsApp e o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida aí. Lembrando que vocês também podem usar como ferramenta os vídeos anteriores aí do outro professor, né, no primeiro semestre, tá? Fiquem à vontade, está disponível aí no YouTube da escola. E no mais é isso, só agradecer aí quem ficou até o final e até a próxima.